Descobri-me um ser dançante ainda na infância, e assim como toda criança, dançava em todo lugar e do jeito que sabia. Levei algum tempo para permitir que o desejo pelo mover-se se tornasse uma prática verdadeira. Cresci dentro de um corpo que sabia o que queria, mas não sabia como. Então comecei a procurar, e pouco a pouco fui descobrindo, me encontrando e continuo. Olá, eu sou Rubens Barbosa, artista da dança, nordestino, nascido e criado na comunidade do Bom Pastor, Natal, Rio Grande do Norte. Tenho 41 anos de idade, desses 41, 22 dedicados à minha formação e produção em dança. Talvez muitos não saibam, mas a minha trajetória nas artes teve início no teatro e não na dança. O ano era 1997 e eu fui participar de um curso de iniciação teatral promovido pelo Grupo Trampo da Trupe. Esse curso teve 2 módulos e em cada módulo a gente se apresentou com um espetáculo. O primeiro foi o Radial Story e o segundo a Casa dos Sonhos, e os 2 foram dirigidos pelo André de Oliveira. Nesse mesmo ano eu fui convidado para participar da companhia. A gente estava num processo de um espetáculo chamado A Celebração, esse espetáculo que fez parte do primeiro festival de teatro da cidade do Natal. E esse também foi o espetáculo que marca a minha primeira entrada, minha primeira pisada no palco do Teatro Alberto Maranhão. Durante o processo da celebração, eu conheci uma figura que acho que muitos conhecem também, que é o Marcílio Amorim. Ele, na época, tinha uma companhia de animação, que era o Maracangalha. E aí ele me convidou para fazer alguns trabalhos com ele. E eu cito isso porque foi fazendo esses trabalhos que eu conheci 2 pessoas importantíssimas para o início, para a minha introdução na dança, que foi o João Vicente e a Maésia Mendes. Na época, os 2 dançavam na Corpo Vivo, companhia de dança, e davam aula também no Estúdio Corpo Vivo. E eu lembro do João falar: menino, você tem um corpo de dança legal, você devia fazer balé. Só que a minha crise, né? Eu não queria fazer balé, eu queria fazer danças modernas, dança contemporânea, mas todo mundo falava que tinha que fazer balé. Fui eu fazer balé na Corpo Vivo. Na época eu lembro que quem dava aula para minha turma era Vani Rose Medeiros. A primeira turma eu me lembro muito, era uma turma que inclusive saiu gente que está na dança até hoje, mas era uma turma basicamente de homens. E aí nessa turma a gente tinha o Marcelo Magalhães, que hoje está em Portugal, a gente tinha Sami Passos, a gente tinha o Fábio Vale e outras pessoas que eu não lembro agora, mas acho que o Jean Carlos, né? E eu acho que essas pessoas foram as que continuaram aí trilhando o caminho da dança. Isso foi no ano de 98 e 99, né? Um ano lá no estúdio ali por trás do Auxiliador e no outro ano no Aeroclube. E eu lembro muito da gente dançar um espetáculo, lembro muito porque foi o primeiro padedê que eu dancei na vida. Eu dancei um padedê, minha gente. E o nome do espetáculo era Tantas Marias, né? Que falava sobre as tantas mulheres do Nordeste, especificamente de Natal, Rio Grande do Norte, que fizeram história. Foi muito legal e eu carrego isso com muito carinho até hoje também. E aí, em 98, me falaram que ia ter uma audição para o grupo Parafolclórico. Eu nem sabia o que era uma audição, mas falaram que era um grupo e eu queria dançar num grupo. E aí eu fui fazer essa audição, fui selecionado. Na época o grupo era dirigido e coreografado pela Teodora Alves. A gente fez coisas massas, coisas incríveis, a gente viajou bastante, apresentou bastante. O Para, eu acho que é o início real da minha formação e a profissionalização em dança. Também a gente tinha aula também com a Larissa Marques, que dava aulas de balé clássico. A gente tinha aula também com o Anselmo Pamplona, que vinha com uma linguagem de um balé um pouquinho mais desconstruído, e a Dora ficava com as partes da pesquisa de dança popular. Com o Parafolclórico, eu lembro da gente viajar para o Festival de Folclore de Olímpia. Foi uma experiência incrível, assim, foi um contato com muitos artistas dentro da linguagem das danças populares brasileiras. E também a gente viajou para Foz do Iguaçu, para um congresso muito legal. E essas foram uma das mais marcantes, né? Mas a gente dançou muito esse ano. E aí eu fico um ano no Parafolclórico, quando no ano seguinte eu vou fazer minha segunda audição, que aí já é para o grupo de dança da UFRN.
E é nesse lugar que eu conheço, acho que uma figura importantíssima para a minha trajetória, para a minha carreira, para as minhas tantas oportunidades, que foi o Edeilson Matias. E estou aqui para falar um pouco da trajetória de um grande artista, de um amigo, né, que eu tive o prazer de conhecer em 1999, quando o Rubens ele entra, né, no grupo de dança da UFRN. E o Rubens vem em 99, quando a gente ia fazer uma turnê pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, com os 3 grupos, né, o Gaia, o grupo de dança, e a Roda Viva, que é uma companhia de dança para deficientes. Então, em janeiro de 99, a gente faz essa audição. Então, o Rubens vem para o grupo de dança da UFRN, além de bailarino, ele coreografou diversos trabalhos, né? Aliás, o Rubens coreografou trabalhos em quase todas as companhias de dança da cidade. Mas no grupo de dança ele teve essa responsabilidade de quase ser o coreógrafo residente, né? Pelo número de trabalhos que ele coreografou, né? E pela complexidade também dos trabalhos que ele trazia. Então o Rubens ele tem essa genialidade, né? E essa criatividade incrível, onde ele fazia uma variação rítmica, né? Uma coreografia dentro de uma variação rítmica, e ele botava não sei quantos movimentos no único tempo. Os bailarinos ficavam loucos, né? E foi nosso assistente no grupo de dança da UFRN. Depois ele passa para a Gaia, companhia de dança, não sei precisar o ano, mas acredito que foi em 2000, acho que foi 2001 no máximo. Também lá ele coreografa, né? Também ele faz parte de um elenco muito amadurecido de bailarinos. Ele coreografa também para a Roda Viva Companhia de Dança, né? São trabalhos bastante dinâmicos e interessantes, à vista que os bailarinos deficientes não têm assim, uma mobilidade corporal muito grande, dependendo da sua deficiência. E dentro do Departamento de Arte da UFRN, o professor Rubens, ele também desenvolve outros trabalhos, né, nos projetos de extensão que a gente tinha lá, que a gente chamava de iniciação. São grupos, né, de alunos, né, de professores, servidores, e toda a comunidade que quisesse ir fazer aula no departamento. Bem como ele tinha um grupo também de dança de salão, onde ele passou muito tempo dando aula de dança de salão. Então nós tínhamos lá um leque de possibilidades na dança para toda a comunidade. E na Gaia eu tive a oportunidade tanto de crescer como bailarino, como também coreógrafo, como professor, porque essa foi uma época que eu comecei a trabalhar muito, dar muitas aulas dentro do próprio departamento de artes mesmo, e trabalhos incríveis assinados por Henrique Rodovalho, Ivone Sati, Mário Nascimento. E a partir daí, como coreógrafo, recebo essas influências de linguagens também, e o meu trabalho começa a ter uma outra cara, né? Um trabalho que era mais voltado ali para as práticas de jazz, de dança de salão, agora começa aí realmente uma pesquisa em dança contemporânea. Então, durante muitos anos, até as pessoas viam muito presentes, né? Marcas do Mário, marcas do Rodovalho, que são duas referências minhas que eu carrego até hoje, mas eu acho que nessa época era bem mais carregado. Hoje eu tenho uma pesquisa um pouco mais autoral, digamos assim. Mas a Gaia, fiquei na Gaia o quê? 4 anos, 5 anos, e muita coisa. Muitas viagens, muitos festivais, muitas outras coreografias de outros artistas também, né, que tinham trabalhos em Natal. E a Gaia, para mim, foi a maior escola e que eu carrego até hoje, assim, as tantas lembranças de tantos companheiros e companheiras que a gente tem relação até hoje ainda, de algumas poucas pessoas que continuam na dança, mais um momento incrível da vida e que muitos ensinamentos, muitos aprendizados.
E aí a gente pula para muito mais para frente, que é 2006, né? Quando eu saí da GAI, eu acho que eu fiquei um ano meio que não dançando em nenhuma companhia. Eu acho que foi o ano que eu comecei a fazer pesquisas com outros bailarinos, mas de uma forma muito pessoal, sem ter vínculo com nenhuma companhia. Mas em 2006 eu recebo o convite do Edeilson mais uma vez. Nessa época ele tinha sido convidado para dirigir a Domínio Companhia de Dança. E ele me convidou para dançar um único trabalho, né, que ele dizia que tinha a minha cara e eles estavam precisando de elenco, mas acabou que essa ida, né, em 2006 para Domínio, eu começo a criar um novo vínculo. Né, e nesse novo vínculo, junto com o Estúdio Corpo de Baile, é quando a minha produção em dança assim cresce um monte, porque tanto eu começo a fazer outros trabalhos para Domínio, para outras companhias da cidade. É uma época também que eu entro como professor do estúdio. Lá eu dei aulas de dança de salão, dei aulas de sapateado, dei aulas de jazz, de pop jazz. E um ano depois também eu assumo a direção da trupe de sapateado e a gente fez muita coisa, a gente tem muito trabalho, tem uma produção gigante. Começo a dirigir alguns trabalhos de final de ano para o estúdio, e aí é uma grande parte da história, e tudo isso sempre com o aval assinado com outra figura que é fundamental na minha trajetória, que é a Ana Teresa Miranda. Durante esses 25 anos, o Estúdio Corpo de Baile teve diversas colaborações de profissionais da dança, entre eles Rubens Barbosa, que aqui atuou como bailarino da nossa companhia profissional, a Domínio. Também foi professor de sapateado da escola, concepção, direção artística de espetáculos, coreografias diversas, e eu vou falar depois um pouquinho de alguns desses trabalhos realizados por ele. A nossa trupe de sapateado apresentou por diversas vezes um espetáculo que se chama Uma Trupe de Saltimbancos. Esse espetáculo, para mim, foi um espetáculo muito especial. Teve o roteiro, a concepção, o roteiro, a direção artística de Rubens, as coreografias. E foi um espetáculo que agradou assim as crianças até o adulto. Muito rico, com uma produção maravilhosa. E levamos esse espetáculo para a Disney, né? Fomos, através de um projeto aprovado, nós fomos apresentar no Parque da Disney. Eu conheci Rubens, comecei a mergulhar no mundo da imaginação dele em 2007, quando eu ainda era aluna e era de uma turma de sapateado. E aí ele montou o espetáculo Uma Trupe de Saltimbancos. E aí eu fui fazer parte do coro do sapateado com outros alunos da escola, né? E no ano seguinte, no ano de 2008, nós fizemos o enquadro definitivo. E aí, meu professor na época, ele me chamou para fazer parte da trupe. E aí, no ano de 2009, se eu não me engano, nós remontamos uma trupe de saltimbancos. Só que aí, Rubens era o personagem do jumento, e nessa nova remontagem de 2009, ele me colocou como o jumento. E a partir desse momento ele estava só voltado mais para a direção artística e da parte da coreográfica também. E aí em 2009 nós remontamos, e aí continuou o sucesso, porque Uma Trupe de Saltimbancos eu acho que foi um dos espetáculos que ele fez assim, que foi um sucesso na nossa cidade. Foi muito bem recebido pelo público, todos gostaram. Lindo, misturava balé clássico, sapateado, o jazz, e foi incrível. E, se eu não me engano, continuando a nossa linha do tempo, 2007, 8, 9, 10, 2010, nós fizemos o nosso último espetáculo, que foi, acho que em comemoração aos 5 anos da trupe de Saltimbancos, que foi o It's Pop. E aí, nesse momento, quem estava à frente da companhia era apenas Rubens, se eu não me engano. Isso. E aí nós fizemos o It's Pop, que era uma pegada mais pop, com várias músicas do momento, e Rihanna, e Madonna. E era um espetáculo muito pra cima, alto astral. Então também foi muito bem recebido pelo público. E
Então a gente conseguia lotar uma casa de espetáculos, um teatro, só com o nosso grupo de sapateado. Porque já havia ocorrido vários espetáculos e o público já sabia da qualidade do trabalho dele, do que ele era capaz de fazer. Então foi muito bacana. Outros dois momentos importantíssimos também dentro dessa minha trajetória, um é um pouquinho antes, né, desse 2006 aí, que foi em 2003, quando eu entro para o curso de artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu já tinha um trabalho muito firme, né, em coisas que eu fazia lá no departamento de artes, tanto que alguns professores acharam estranho me verem como aluno, porque eles já achavam que eu já tinha me formado, ou que eu já tinha feito a disciplina com eles. Mas não, foi em 2003 e aí eu arrastei um bocado esse curso. Acho que eu fui até 2010 arrastando esse curso, porque na época eu estava trabalhando muito, então eu tinha que dividir, né, a coisa da academia com os meus trabalhos, com as minhas pesquisas. E o outro ano é em 2007, que é quando eu resolvo não dançar mais em nenhuma companhia dessas, companhias já formadas na cidade. E nessa busca de ter esse trabalho mais autoral, dessa pesquisa, dessa necessidade de comunicar as minhas ideias, os meus pensamentos em dança, eu criei mais uma companhia de dança, na época dividindo a cena com a Érica Pelicano. A mais uma é a companhia que eu atuo até hoje como diretor, como intérprete, como criador. E a gente tem 3 trabalhos, né? O primeiro que é E Tanto Que Eu Fiz, o segundo que é Em Umas Vezes Eu, Em Outras Clarice, e o último trabalho que a gente fez é o PIB, Produto Interno Bruto, né? Que tem origem aí lá em 2015, mas que a gente está trabalhando nessa pesquisa até hoje, no ano de 2022. E como coreógrafo, né, eu acho que é o lugar que eu me sinto mais confortável, né, que é o lugar como criador. Eu nunca pensei assim, nossa, vou ser um grande bailarino, quero estar numa grande companhia. Não, eu sempre pensei, eu quero comunicar. E a minha comunicação vinha a partir dos meus trabalhos de criação em dança. Em Natal eu criei, nossa, acho que para quase todas as companhias, né, tantas companhias que eu passei, grupo de dança da UFRN, que eu tenho um trabalho gigante com eles, Gaia, companhia de dança também, fiz muitos trabalhos para Gaia. A Domínio, mesmo antes de eu ser da companhia, também eu já tinha criado trabalho para eles, e aí companhias que na época atuavam muito forte, que era o grupo de dança do Cefet e o grupo do IMA, ambos dirigidos por Jaqueline Duarte. Também a gente fez trabalhos incríveis juntos. Lembro também de coreografar para Roda Viva, companhia de dança, que foi um dos meus maiores desafios, assim, de longe. Nunca tinha trabalhado nessa linguagem, né, para pessoas com deficiência. Alguns anos depois fui coreografar para a Julia Dança também, como dois trabalhos. Um dos que eu acho mais marcantes, né, que é o Pequenas Lembranças. E depois eu comecei a coreografar também para grupos fora da cidade, né, para grupos do interior, para algumas companhias do interior, e aí eu comecei também a coreografar alguns trabalhos na cidade de São Paulo e na cidade de Botucatu, que aí já é uma nova jornada. Eu acho que é a terceira grande jornada da minha trajetória, que é a minha migração para a cidade de São Paulo. E aí, nessa minha inquietação, né, por querer novidade, por querer fazer coisas novas, por querer desbravar novos caminhos, no ano de 2010, eu lembro que eu estava no Festival de Dança de Joinville e uma amiga minha estava morando na cidade de Botucatu, a Cíntia, dançando em um grupo, né, que até então tinha um caráter muito de grupo de escola, que era o grupo Oficina da Dança. E aí em Joinville eu conheci a diretora do grupo, que é a Flávia Fázio, e a gente trocou uma ideia, bebeu umas cervejas. E nesse mesmo ano ela me convida para fazer alguns trabalhos com o Grupo Oficina. E aí 2010 é o primeiro ano que eu venho trabalhar em São Paulo, venho trabalhar com esse grupo. Na época a gente fez algumas oficinas, alguns workshops e criamos 3 trabalhos. E alguns anos para frente, né, em 2011, que foi o ano que eu fui para São Paulo, de fato, né, eu volto a trabalhar com o grupo.
mas acontece um marco, né? Que a gente pegou um edital e desse edital a gente fez a criação do espetáculo que é uma das minhas meninas dos olhos, que é o Quando Eu Vim de Lá Pra Cá. E aí a gente já tinha um elenco que já tinha passado por uma formação comigo, a gente trouxe algumas bailarinas que já tinham outras experiências também, criamos esse grande elenco e é um espetáculo muito marcante, é uma trajetória muito marcante, que eu acho que é no Abre Alas, em São Paulo, que a gente dançou muito esse trabalho. Teve um ano que até eu entrei para o elenco também, então a gente tem várias versões e é um dos espetáculos mais marcantes também de minha trajetória, quando eu vim de lá para cá. E nesse meio tempo, ainda em São Paulo, conheço uma outra figura também, né, que é a Janaína Fazio, e a gente começou uma parceria que ali dentro do grupo foi um lampejo, mas que até hoje a gente desenvolve trabalhos juntos dentro de um coletivo com mais outros 2 artistas, o Alexandre Tripciano e a Kevin Pestana, que é o coletivo Dança em 3 Tempos. Então a gente tem feito esse trabalho juntos desde 2020 e seguimos aqui na luta, seguimos na resistência. E esse é mais um pedacinho dessa trajetória. Em 2014, eu fui contemplado com um prêmio do edital Professor Roosevelt Pimenta, em Natal. E esse é o ano que marca a minha volta para a cidade, né? Eu fiquei trabalhando no projeto desse edital, que foi aí que nasce o PIB, Produto Interno Bruto. Na época, quem já estava trabalhando comigo era a Joana Knob, e a gente fez o PIB, a gente dançou muito o PIB também, acho que a gente ficou uns quase 2 anos fazendo muito esse espetáculo. E nessa volta, tanto surge o PIB, quanto volta um vínculo que eu criei alguns anos atrás com o Colégio Contemporâneo. Eles me chamam para fazer um trabalho gigante, para dirigir um espetáculo gigante lá. E aí eu volto a trabalhar com a Domínio também, né? Que aí é que surge um outro projeto que eu amo demais, sou apaixonado por esse trabalho, que é o Hashtag Saudade. Nesse momento eu já estou com uma linha de pensamento completamente diferente de 10 anos atrás. É um trabalho onde os bailarinos não são somente mais intérpretes, eles passam também por essa função de criadores junto comigo, tanto que eu mais me coloco como diretor do que criador. E aí nesse momento eu trago toda a minha pesquisa dos últimos 5, 6 anos, né, que aí envolve o Viewpoints, teatro físico, Flying Low, contato, e eu faço o Laban também, né, que já era uma coisa que eu pesquisava antes, mas que ganhou lugar para essa nova pesquisa também. Uma pesquisa que eu batizei de Além da Pele e sigo com ela até hoje, fazendo treinamentos para grupos de dança ou para artistas do teatro, para pessoas que querem criar, que querem se mover. Mas é nessa volta para Natal que eu meio que jogo tudo, porque até então estava dentro de um lugar onde eu fazia as minhas próprias pesquisas pessoais, e lá eu pude começar a fazer isso com outros corpos, ver como é que essa pesquisa funcionava em outros corpos. Então é nessa volta que tem essa criação desses 2 trabalhos massa, que é o Hashtag Saudade e o PIB, Produto Interno Bruto. Estou aqui hoje para falar sobre os processos coreográficos que eu participei, né, com Rubens Barbosa, em específico o Hashtag Saudade. E foi muito legal porque, assim, eram várias vidas, várias histórias, saudades similares, né, normalmente relacionadas aos seus familiares, às pessoas que eles sentiam falta. E eu, especificamente, perdi o meu pai em 2013 e a minha saudade naquele momento, especificamente, né, era a ausência do meu pai. E existia uma
uma lembrança muito forte, que era uma música que ele sempre cantava, batucando na mesa nos finais do dia, que é exatamente o nome dessa música, A Mesa, Naquela Mesa. E foi interessante porque o Rubens Barbosa, ele se apropriou, né, dessa saudade, dessa lembrança, e foi usado nesse processo coreográfico. E foi muito significativo para mim, e de alguma forma eu consegui levar a lembrança e, de certa forma, também materializar a presença do meu pai no palco. O processo foi, né, para mim, muito enriquecedor, porque foi um processo bem diferente dos demais que eu já tinha participado. Que normalmente eu tinha participado de alguns processos que a gente priorizava o movimento. E eu percebi que esse processo ele não priorizava o movimento. O movimento era consequência da nossa pesquisa, mas o que nós estávamos realmente ali em busca era o sentimento, eram essas lembranças, né? O Rubens, ele nos desafia a sair daquele lugar cômodo, ele nos desafia a buscar o novo, o diferente, e também aproveita as qualidades que temos a oferecer, né? Rubens, quando ele assume um trabalho, seja apenas de uma coreografia ou de um espetáculo completo, ele assume totalmente aquilo que ele está fazendo. Ele se envolve totalmente ao que está fazendo. Então, ele participa de todo um processo, desde a escolha da arte para divulgação, a escolha da fotografia que a gente vai usar para divulgação. Ele quer estar junto e dando as coordenadas, e isso realmente é muito importante. Até a escolha de um figurino, mesmo que a gente tenha um figurinista, mas já com as orientações que ele passa. A questão cenográfica também. Enfim, ele é esse artista que se preocupa com um todo. E isso faz uma grande diferença. Então nós tivemos muitas experiências com a criatividade, com a jovialidade, né, com a intempestividade do professor Rubens, porque ele era sempre uma pessoa que pensava um tempo à frente. Então o Rubens, ele tem sim uma passagem muito importante pela dança aqui do nosso estado, principalmente da nossa cidade. Sei que ele coreografou outras companhias, né? E é esse inquieto, esse artista inquieto, né? Esse artista também criativo, esse artista sempre tentando buscar algo novo, né? Sempre trazendo algo novo à cena, sempre trazendo ao bailarino que ele não só repetisse, né, reproduzisse os movimentos ao qual ele trazia para serem organizados nos corpos de cada um, mas que eles também pensassem naquilo que eles estavam fazendo. Estimulava realmente os bailarinos a tentar pensar, né, naquilo que eles iriam estar apresentando para o público. E é isso, gente. Esse é um pouco da minha história. São 22 anos, quase 23 anos, de muita coisa para contar, que a gente está aqui numa briga para contar isso em 30 minutos. Mas eu só tenho a agradecer a cada pessoa que passou, que compartilhou, que fomentou, que assistiu, que dançou junto comigo, que me dirigiu, que me coreografou. E melhor do que eu para falar de mim, né, algumas pessoas que trabalharam junto. E eu agradeço por mais essa oportunidade de contar um pedacinho dessa minha história. E axé. Não mexe comigo, eu sou o menino de Oiaô. Não mexe comigo, eu sou o menino de Oiaô.